Imagina a cena. Um perito criminal chega num local, isolado, e encontra um corpo. Não tem sangue, não tem marca de tiro, de faca, nada disso. Mas o rosto da vítima, o rosto está terrivelmente desfigurado. Em algumas partes a pele parece um couro seco, sabe? Rachado, escuro. Em outras, parece que derreteu. Uma massa úmida, pálida. O que aconteceu ali? Que arma deixa uma assinatura assim tão bizarra? Essa é exatamente a pergunta que a traumatologia forense busca responder. E a resposta, nesse cenário que você descreveu, aponta para um dos agentes mais devastadores que existem: os cáusticos. Cáusticos. Para entender isso, a gente mergulhou fundo em tudo que é referência na área, né? Desde os manuais clássicos de medicina legal, tipo França, Hércules, até textos mais específicos de toxicologia forense. Então, a nossa missão hoje é essa: aprender a ler essas pistas. Vamos decifrar o que a pele da vítima conta quando é atacada por um agente químico. É um conhecimento, assim, fundamental, né? Não só para quem está estudando para concurso de perito. Não, para qualquer um que queira entender como a ciência desvenda os crimes mais complexos. Exato. Então vamos começar pelo básico. O que exatamente define uma substância como cáustica nesse contexto? Olha, no fundo, é bem simples. Um cáustico é qualquer substância que, ao entrar em contato com o corpo, principalmente pele e mucosas, causa um dano no tecido. A ação é local, externa. Tipo uma queimadura química. Exatamente, pense nisso. A lesão pode ir de uma simples vermelhidão, uma irritação, até a destruição completa do tecido. Uma necrose mesmo, bem profunda. Certo, mas aí me vem uma dúvida que parece crucial. Uma gota de limão na pele é, tecnicamente, uma reação química, mas óbvio que não se compara a, sei lá, um ácido de bateria. O que na prática define o tamanho do estrago? Excelente pergunta. São 3 fatores que ditam o roteiro da destruição. Primeiro, a concentração. Um ácido sulfúrico a 98% é infinitamente mais perigoso que uma versão diluída, né? Claro. Segundo, a quantidade. Uma gotinha pode causar uma lesão pequena, mas 1 litro o dano vai ser massivo. E terceiro, que talvez seja o mais importante, é o tempo de exposição. Quanto mais tempo o agente fica ali, em contato com o tecido, mais fundo ele vai, e maior o estrago. Ok, faz todo sentido. Concentração, quantidade e tempo. Mas o ponto principal para o perito, imagino, não é só dizer, foi um cáustico. É ir além. É começar a apontar qual cáustico, certo? É aí que a investigação começa de verdade. Precisamente. E para fazer isso, a medicina legal nos dá uma primeira grande ferramenta de análise. Uma divisão fundamental que se baseia em como a substância age quimicamente e, o mais importante, no aspecto da ferida que ela deixa. A assinatura que a gente falou no começo. Isso. Essa ferida característica é chamada de êscara. E o aspecto dessa êscara, se ela é seca ou se ela é úmida, é o primeiro capítulo da história que o corpo conta. Peraí. Você está me dizendo que só de olhar a textura da lesão, se é seca ou úmida, eu já sigo de 2 caminhos completamente diferentes na investigação. Exato. Nossa, isso é fascinante. É tipo uma encruzilhada na trilha do crime. Qual é o primeiro caminho? O primeiro caminho é o dos agentes coagulantes, também chamados de desidratantes. E quem geralmente estrela essa categoria são os ácidos. Ácidos. Ok. O mecanismo deles é exatamente o que o nome sugere, eles desidratam os tecidos de forma violenta. Eles, arrancam as moléculas de água das células, causando o que a gente chama de necrose de coagulação. Então o ácido age como um secador super potente. É quase como se ele fizesse um charque da pele, transformando o tecido vivo em algo seco e morto. E a escara, a ferida, vai ter essa aparência de algo seco. Essa analogia perfeita. A escara formada por um agente coagulante é tipicamente seca, dura, com um aspecto de couro, às vezes até quebradiça. Entendi. Mas aqui vem o detalhe que transforma um perito num verdadeiro detetive químico. A cor desse escara seca é um indicativo fortíssimo de qual ácido foi usado. É um mapa cromático da agressão. Um mapa cromático, adorei isso. Então vamos decifrar esse mapa. Se a escara é seca e dura,
Quais são as cores que o perito procura? Vamos lá. Se a escara for negra, com aspecto meio carbonizado ou às vezes esbranquiçada, a suspeita principal recai sobre o ácido sulfúrico, o famoso vitriolo. Vitriolo. Ele é tão poderoso na desidratação que ele literalmente queima, carboniza o tecido. Ok. Negro ou branco, penso em sulfúrico. E se a cor for outra? Se a escara for amarelada, um amarelo bem característico, é quase uma confissão química. Aí a gente pensa em ácido nítrico. Amarelada, por quê? O fascinante é que o corpo da vítima vira literalmente uma placa de teste de laboratório. Essa cor amarela vem da reação xantoproteica. É a mesma reação que cientistas usam para identificar proteínas num tubo de ensaio. Nossa! A própria pele da vítima está quimicamente nos dizendo qual arma foi usada. O nome já ajuda, né? Xanto, do grego, significa amarelo. Isso é incrível. A vítima aponta o agente. É uma impressão digital química na ferida. E que outras cores tem nesse mapa? A gente tem também o ácido clorídrico, que tende a formar escaras mais cinza escuras, e o ácido fênico, ou fenol, que produz escaras esbranquiçadas, às vezes pode até confundir com o sulfúrico. E a lista não para aí. Substâncias como o nitrato de prata e sais de zinco também agem como coagulantes, deixando suas marcas. Entendi. Então essa escara seca dos ácidos funciona quase como um escudo de tecido morto que, de certa forma, até limita a profundidade do dano, por mais terrível que seja. Isso. Mas, e se o agente químico fizesse o exato oposto? Se, em vez de criar essa barreira seca, ele abrisse caminho para ir cada vez mais fundo? Essa é a transição perfeita para o segundo grupo, que age de forma totalmente antagônica. Os agentes liquefacientes. Ou fluidificantes. Liquefacientes. Aqui, os protagonistas costumam ser as bases, os álcalis. Pensa na soda cáustica, por exemplo. Ok, se os coagulantes desidratam, o que os liquefacientes fazem? Eles dissolvem. O mecanismo é brutal. Eles destroem as proteínas e, principalmente, saponificam as gorduras do tecido. Saponificam. Tipo, fazer sabão. É o mesmo processo, na prática. Eles transformam a gordura corporal numa substância mole, escorregadia. O resultado é a necrose de liquefação. Então, em vez daquele charque que o ácido faz, a base age como um desengordurante industrial super concentrado, dissolvendo o tecido de um jeito mais profundo e melado. A escara deve ser o oposto da outra, então. Exatamente. A escara produzida por um liquefaciente é úmida, mole, tem o aspecto gorduroso, untoso e muitas vezes é translúcida. Nossa, e aqui está o ponto mais perigoso que todos os manuais destacam. Como a lesão é mole e úmida, ela não cria aquela barreira protetora da escara seca. Pelo contrário. Ela abre caminho. Ela abre caminho para que a substância penetre cada vez mais fundo nas camadas de tecido, tornando a lesão progressivamente mais grave e mais extensa. Ela literalmente derrete o caminho para dentro do corpo. Isso é aterrorizante. E os exemplos clássicos desse grupo, que a gente acha fácil em produto de limpeza, por exemplo, seriam os 3 grandes que todo perito precisa conhecer. Hidróxido de sódio, a nossa conhecida soda cáustica, de desentupidor de ralo, a potássia cáustica e a amônia, presente em muitos produtos de limpeza. Certo. Essa distinção entre a escara seca e dura dos ácidos e a escara úmida e mole das bases é a primeira e mais importante ferramenta de diagnóstico do perito naquela cena que a gente imaginou. E saber o tipo de agente leva a gente para além da química, leva para a intenção por trás do ato, né? Não é só um acidente, existe um tipo de crime específico associado a isso e um termo com um peso histórico enorme, vitriolagem. Sim, o nome, como já falamos, vem do óleo de vitríolo, o nome antigo do ácido sulfúrico. Mas na medicina legal, o termo tem uma definição muito precisa e sombria. Vitriolagem é a agressão dolosa, ou seja, intencional, com o uso de um agente cáustico. E o que define essa intenção não é só ferir, tem algo a mais. Não é só ferir, o objetivo é muito mais cruel. Na vitriolagem, o
O agressor lança a substância, quase sempre no rosto da vítima, com o propósito específico de causar deformidade permanente. Deformidade permanente. A intenção não é matar, é marcar, estigmatizar, destruir a identidade social da pessoa através da aparência dela. Os manuais clássicos usam uma expressão forte, mas precisa. A intenção é enfeiar a vítima. Isso é fundamental para a análise jurídica do crime, para entender o ânimos, a intenção do agressor. O laudo do perito, descrevendo a natureza e o local das lesões, ajuda a diferenciar essa intenção de deformar da intenção de matar, o animus necandi. Exato. É um crime que ataca a própria identidade da pessoa. É um ato de violência extrema que visa deixar a vítima viva, mas marcada para sempre, física e psicologicamente. Exatamente. O que nos leva de volta à nossa cena do crime. O perito está lá, com o corpo, e já tem uma ideia se foi um ácido ou uma base. Mas ele precisa responder uma pergunta que pode mudar tudo. Essa lesão foi a causa da morte ou foi uma tentativa de ocultar outro crime, aplicada num corpo que já estava sem vida? Essa é a distinção crucial entre uma lesão in vitam, feita em vida, e uma lesão pós-mortem, feita após a morte. É o que diferencia um homicídio por agente químico de, por exemplo, um assassinato por asfixia, onde o criminoso depois joga ácido no rosto para dificultar a identificação. E como o corpo responde a essa pergunta? Quais são os sinais? O corpo é muito eloquente. Uma lesão feita em vida, in vitam, vai apresentar o que a gente chama de reação vital. O organismo vivo reage à agressão. Vai ter sinais de inflamação nas bordas da ferida, vasos sanguíneos coagulados. O corpo luta. Isso. E o principal, a formação da escara típica que a gente acabou de discutir, seja a seca dos coagulantes ou a úmida dos liquefacientes. O corpo lutou contra a agressão e essa luta deixa marcas. E se a lesão for feita depois da morte? O corpo não luta mais. Exatamente. O corpo não reage. Uma lesão pós-mortem por cáustico é completamente diferente. Primeiro, ela não forma uma escara típica. O tecido fica com um aspecto que a gente chama de apergaminhado. Apergaminhado. Como um pergaminho. Isso como um pergaminho antigo, seco, enrijecido. A tonalidade é quase sempre marrom escura, não importa qual foi o agente. E a prova final vem do microscópio. O exame histológico não vai mostrar nenhum sinal de reação vital. Sem células de inflamação, sem resposta vascular. É a assinatura de uma agressão a um corpo inerte. Então a ausência de reação é, por si só, uma mensagem poderosa. É o corpo dizendo: eu já estava morto quando isso aconteceu. É isso mesmo. É uma pista silenciosa, mas que grita para o perito atento. Certo, vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Como que a gente viu hoje, o perito na nossa cena inicial já tem um arsenal de ferramentas. Primeiro, ele olha a textura. Se for seca e dura como couro, ele pensa em ácidos, os coagulantes. Isso. Se for úmida e mole como se estivesse derretendo, ele pensa em bases, os liquefacientes. Perfeito. Em seguida, ele usa o mapa cromático. Se a escara seca for amarela, forte a suspeita de ácido nítrico. Se for negra, carbonizada, a aposta é no ácido sulfúrico. Cada cor é uma pista. Depois, ele analisa o contexto. As lesões estão concentradas no rosto, isso já levanta a hipótese de vitriolagem, um ato com a intenção clara de deformar. Lesão em vida. Um aspecto apergaminhado, marrom escuro, sem reação no microscópio, aponta para uma ação pós-mortem, uma tentativa de encobrir outro crime. O que é fascinante nisso tudo é como a química pura se traduz em morfologia, em forma, cor, textura, e como o perito usa esse conhecimento para ler a história que ficou gravada ali, na pele. É a ciência transformando o corpo num testemunho. Cada detalhe da lesão é uma frase na narrativa do que aconteceu. A pele não mente. Então, o que tudo isso significa? Significa que na traumatologia forense, um perito não está só olhando por uma ferida. Ele está lendo uma confissão química. Cada detalhe não é só um dado médico, é uma peça essencial para reconstruir a verdade e fazer justiça. Desafio para a mente. Imagina uma cena de crime ainda mais complexa. Um incêndio num local onde também foi usado um agente cáustico, com o corpo parcialmente carbonizado.